que aconteceu? O que aconteceu, eu estava até pensando isso hoje, depois que a gente recebeu uma homenagem ontem no Fluminense, e muitos falavam antes que, Edinho, você tem raiva do Fluminense, você é amargurado, E eu sempre neguei isso tudo, né? Aí, pensando ontem, eu falei, acho que eu tenho um pouco disso sim. Por quê? Porque recentemente, fizemos uma resenha com o Thiago Silva, e eu lancei essa questão para o Thiago Silva. Falei, Thiago Silva, você fez uma coisa que eu não consegui fazer. Aí ele me olhou assim e falou assim, o que foi? Ter ter voltado, ter anunciado que queria voltar para o Fluminense, e você voltou para o Fluminense. E eu não consegui fazer isso, contra a minha vontade. Né? Então, a minha vontade sempre foi voltar para o Fluminense. E não fui tratado talvez com respeito que os torcedores entendiam que deveriam ter comigo. E eu também. Eu fui nessa onda. E o presidente não abriu as portas para mim, na época. Quem era o presidente? O presidente era o Fábio Egito. Né? E aquilo talvez tenha me marcado muito dentro de mim, entendeu? Eu fiquei com essa... E nunca soltei isso e nunca entendi que fosse isso, né? E depois, quando eu voltei, joguei no Flamengo, e depois, quando eu voltei para o Fluminense, aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu? No momento lá que nosso time estava muito ruim, no momento, e nós perdemos de 4-0 para o Flamengo, e um treinador irresponsável, sem conhecer a minha história, dentro do clube, para o presidente, ele disse que alguns jogadores estavam se vendendo. Olha só, que absurdo, né? E um deles seria eu, que estava fazendo corpo mole. Mais absurdo ainda, eu fazia corpo mole para a camisa do Fluminense, eu entrei com 13 anos de idade, e o presidente entrou nessa onda, né? E dentro do vestiário, um diretor, depois do jogo, entrou no vestiário xingando todo mundo de mercenário, e eu não admiti aquilo. E fui tirar satisfação com ele. Quem era o diretor, Edinho? Não sei quem era Jorge não sei o quê. 88? 88. Aí fui tirar satisfação com ele. Na verdade é o seguinte, eu tinha saído, e o Carlos Alberto Torres, que estava, acho que, comentando algum jogo, alguma coisa, e estava no vestiário. Quando eu voltei, aí eu não sei por que eu voltei pro vestiário, estava o Carlão lá. Aí eu falei, Edinho, saiu um diretor aqui xingando todo mundo, falando de mercenário, que todo mundo é mercenário, ou seja, eu era capitão do time. Eu tinha que meio que defender isso e me defender também, porque mercenário, passei 14 anos, em muitos momentos do Fluminense, eu fiquei sem receber 9 meses. Sem receber. Aí falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que voltar na segunda-feira, na segunda-feira no Fluminense, que é o dia de folga, conversar com o diretor. E ele, na hora, ele veio voltando. Aí eu falei assim, eu queria saber o que aconteceu, tal. Ele me empurrou. Quando ele me empurrou, eu também empurrei ele. Mas ele teve a iniciativa, né? Aí teve aquele deixa disso, né? E ficou por isso mesmo. Aí na terça-feira, quando eu fui me apresentar ao Fluminense, eu fui proibido de entrar no clube. O Dias, que era o supervisor, veio e falou, Edinho, você tá proibido de entrar no clube. Aquilo ali, imagina só, toda a minha trajetória, ouvi isso, né? Então aquilo ali, eu acho que fiquei um pouco amargurado com isso e deixei isso transparecer sem querer que isso transparecesse, entendeu? Então, hoje à noite eu estava pensando nisso, falei, eu sempre lutei contra isso, mas talvez eu tenha ficado meio amargurado mesmo. Por quê? Porque eu fui ídolo do time, ídolo do Fluminense, numa geração, cara. Como é que o presidente, né? E até ouvindo o Mário ontem, o Mário Bittencourt, que falou muito bem ontem dos ídolos e tudo mais, aí eu fiquei refletindo isso. E também uma outra situação, o Roberto Dinamite, talvez você saiba também, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, foi jogar no Barcelona. Uhum. E não foi bem no Barcelona. E ele estava voltando para jogar no Flamengo. No Flamengo. Na hora H, no último momento, o Vasco cobriu e ele veio. Por quê? Porque quando que foi diferente.
Foi diferente. O Roberto Dinamite estava indo para o Flamengo, que não era o meu caso. No meu caso, eu estava querendo voltar para o Fluminense, treinando no Fluminense e falando que eu ia encerrar a carreira no Fluminense. Foi quando o Fluminense soube que os torcedores, e um deles é o Igor, né? Eles souberam que eu estava voltando para o Fluminense, eles foram no presidente. Pô, vamos trazer o Edinho de volta. Foi quando ele se negou. O Igor passava a noite, ficava o dia inteiro na portaria do meu prédio e dormia lá. Aí, quando o Eurico Miranda soube que o Roberto Dinamite estava negociando, ele não admitiu que um ídolo como o Roberto Dinamite fosse jogar no Flamengo. Não que fosse ruim jogar no Flamengo, né? Era rivalidade e tem uma história isso tudo, né? É o Roberto Dinamite, é o Edinho, é o Zico jogando no Fluminense, ou o Zico jogando no Vasco. Um diretor, um presidente não pode deixar. E não aconteceu comigo isso. Na verdade, o Fábio, o presidente, me jogou para o Flamengo, que o Flamengo me recebeu de braços abertos. O Flamengo sempre me quis. Quando o Flamengo soube que eu estava liberado do Fluminense, a negociação foi 5 minutos. Não passou de 5 minutos. Foi fácil, porque eu queria voltar para o Rio de Janeiro. Eu queria voltar para o Brasil e jogar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, para mim, era o Fluminense. Não tinha outro clube, era o Fluminense. E não aconteceu. E eu falei, eu não vou parar de jogar hoje, com 32 anos. Era 32 anos, 87. Eu ainda posso jogar algum. E eu tinha o Porto para ir também e não aceitei, queria voltar para o Brasil. E aí foi a hora que o Flamengo apareceu. Você estava no time da Copa União do Flamengo de 87? Estava. Campeão brasileiro, com aquele embrólio lá com o Sport, essa história toda, com o Renato Gaúcho, né? Exatamente. Ailton estava no time também, né? Ailton grande time do Flamengo 87. Ailtonzinho, né? Botei aqui debaixo do braço, e Leonardo. Os três. Um grande time, né? Um grande time. Um grande time. Você não se arrependeu de ter voltado para o Flamengo, então? Eu fui profissional, eu sempre aprendi a ser profissional, sério, e ao extremo, no Fluminense. Então, onde fosse, e lá no Flamengo, o pessoal me respeitou muito, eu também me fiz respeitar. Em nenhum momento eu criei problema lá dentro, ao contrário, eu nunca fui de problema, eu fui de solução, né? E sempre fui muito bem respeitado pelo Flamengo. Nunca nenhum flamenguista, nenhum. É até interessante falar, nenhum me questionou sobre teu passado, tricolor. Passado, nunca, até hoje, nunca. Não. E toda vez que eu ia jogar contra o Fluminense, a torcida inteira que fala, Edinho é tricolor, Edinho é tricolor. E que era verdade mesmo, né? Os flamenguistas não te tratam dessa forma, assim, com uma certa reverência? Pessoal mais velho que lembra de você no Flamengo? Lembra. Com muito respeito e muito reconhecimento também. Porque foi um momento importante. Você tem noção, no Campeonato Brasileiro, eu jogando, porque eu tive alguns problemas depois de contusão lá, né? Aquela briga com o Giovani e tudo mais. No Brasileiro, nunca perdi um jogo. O Flamengo nunca perdeu um jogo, eu estando no campo de jogo, na Copa União.